Hoje eu vou te falar se o Libgel realmente aumenta o tamanho do pênis e se traz todo esse resultado como muita gente vem falando por aí. Mas presta muita atenção neste vídeo e assiste ele até o final, porque se você não seguir o que eu vou te falar até o fim desse vídeo, você vai estar correndo o risco de ser enganado e vai estar jogando seu dinheiro no lixo. Bom, a grande promessa do Libgel é que você vai conseguir aumentar seu pênis de 4 até 7 centímetros e também vai ter uma ereção muito mais duradoura. Ele é um gel que você vai passar no seu pênis 2 vezes ao dia. Mas não adianta só passar o gel. Tem que fazer os exercícios que o próprio Libgel já te manda fazer após a compra. Usando o gel e fazendo os exercícios da maneira correta, em questão de uma semana, você já vai sentir os primeiros resultados. E você vai aumentar seu pênis de forma fácil, simples e totalmente natural. Mas, se você está pensando em comprar o Libgel, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O Libgel funciona assim, mas só o produto original. Como o Libgel ficou muito famoso pelo Kid Bengala ter dito que usou ele, muitas pessoas acabam falsificando esse produto e tentam te enviar o site falsificado. Mas o produto falsificado não funciona, porque o Libgel original é o que eu vou deixar para você aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. E ele é aprovado pela Anvisa e também pelo Ministério da Saúde. Então se você não gostar do produto, você tem até 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Diferente do produto falsificado que eles vendem no OLX ou no Mercado Livre, eu já vi relatos de homens que compraram pelo site falsificado, fizeram o pagamento e o produto não chegou. E pior ainda, teve relatos de homens que fizeram a compra e o produto chegou, só que depois de usaram tiveram sérios problemas de saúde. Então toma muito cuidado e vai logo no primeiro link na descrição desse vídeo ou nos comentários, que lá eu deixei o site oficial para você fazer a compra com total segurança e sem ser enganado. E para você conseguir aumentar até 7 centímetros do seu pênis, o próprio site do Libgel recomenda que você compre o Kit Gold. Por quê? Além de você receber um baita de um desconto, você recebe 5 frascos do Libgel e consegue ter um resultado garantido do aumento do seu pênis. E o produto demora de 7 a 12 dias para chegar na sua casa. Depende muito do estado aonde você mora. E pode ficar tranquilo, pois a entrega do produto é totalmente discreta e vem em uma embalagem cinzenta que nem dá para saber o que tem dentro. E o produto funciona assim, tá galera? Como eu mostrei aqui pra vocês, milhares de homens conseguiram aumentar seu pênis com o Libgel. E teve casos de homens que aumentaram até 9 centímetros. Então se você já está cansado de não conseguir satisfazer sua mulher na cama, ou não se sente satisfeito com o tamanho de seu pênis e acha ele muito pequeno, pode ter certeza que depois que você começar a usar o Libgel, você vai conseguir aumentar seu pênis de uma vez por todas. E para te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial no primeiro link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, para você evitar o risco de ser enganado. Bom, então é isso aí, meu amigo, um forte abraço e até a próxima.